Amém? Abra nossas Bíblias em Gênesis, em homenagem a Gênesis. Aqui sim, Gênesis. Me encanta Gênesis. Capítulo 37. Vamos estar falando de um sonhador. Quantos sonhadores há aqui? Amém. Não sonham nada. Quantos sonhadores há aqui? Amém. Aí. Gênesis 37 vai falar de José. Pero hoje vamos estar falando o seguinte: José, né? Um tipo de Cristo. A tipologia é um simbolismo, é uma representação, é uma forma cristiana de interpretação da Bíblia, que procede do suposto seguinte: Deus vai mostrando um tipo para reflejar ao Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Abraão, quando foi sacrificar Isaac, em Gênesis 22, olha, estava representando Jesus, o Cordeiro de Deus, que quita o pecado do mundo. A Arca da Aliança representava Jesus em muitos aspectos. Então, se hoje vamos ter esse estudo bíblico, falando da vida de José, e fazendo um paralelo, tipo, simbolismo, é um paralelo que vai nos recordar Cristo. E quantos encontraram Gênesis 37? Amém. Diz assim na palavra do Senhor desde o verso 1. Habitou Jacobo em la terra onde havia morado seu padre, em la terra de Canaã. Esta é a história da família de Jacobo. José, sendo de la idade de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. El joven estava com os filhos de Bilha e com os filhos de Silpa, mulheres de seu padre, e informava José a seu padre a mala fama de eles. E amava Israel a José mais que a todos seus irmãos, seus filhos melhor, porque lo havia tenido em sua vejez. E lhe hizo uma túnica de diversos colores. E vendo seus irmãos que seu padre o amava mais que a todos seus irmãos, lhe aborreciam e não podiam falar-lhe pacificamente. Verso 5. E sonhou José um sonho, e o contou a seus irmãos, e eles chegaram a aborrecer-lhe mais todavia. E ele lhe disse: ouí agora este sonho que é sonhado. E aqui que atávamos manojos em meio do campo, e é aqui que mi manojo se levantava e estava direito, e vossos manojos estavam ao redor e se inclinava ao meu. Verso 8. Lhe responderam seus irmãos: regará tu sobre nós outros? Ou senhorearás sobre nós outros? E lhe aborreceram aún mais a causa de seus sonhos e de suas palavras. Verso 9. Sonhou aún outra vez outro sonho. Ele contou a seus irmãos, dizendo: e aqui que é sonhado um outro sonho, e aqui que o sol, a luna e 11 estrelas se inclinavam a mim. E lo contou a seu padre e a seus irmãos. E seu padre lhe repreendeu e lhe disse: que sonho é este que sonhaste? Acaso vendremos eu e tu madre e tus irmãos a prostrar-nos a terra ante ti? E seus irmãos lhe tinham envidia, mas seu padre meditava em isto. Amém e amém. Mantenha, irmãos, a Bíblia em aberto. Vamos estar aí meditando sobre esse texto. José é um homem sonhador. José é o filho predileto de Jacobo, que depois que teve o encontro com o Senhor, se converteu em Israel. Míralo. Israel é aquele que luta com Deus. Israel é aquele que é o príncipe de Deus. Amém? Então, se o primeiro simbolismo que encontramos aqui está no verso 2 desse 37, que José
era pastor de las ovejas de su padre. Esta é a história da família de Jacobo. José, sendo de la idade de 17 anos, apacentava as ovejas com seus irmãos, e o jovem estava com os filhos de Bilha e com os filhos de Silpa, mulheres de seu padre, informava José a seu padre a mala fama de eles. E de onde que isso simboliza Jesus? E no Evangelho de João abre o seguinte: Jesus habla: eu sou el bom pastor, e el bom pastor dá sua vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, e eu las conosco, e me seguem, e eu lhes dou vida eterna, e não perecerão jamais, nem nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las deu é maior que todos, e nadie las pode arrebatar de la mano de mi Padre. Então, se José, como pastor de oveja, era o símbolo de Cristo, el bom pastor, aquele que deu sua vida ali na cruz do Calvário para nos resgatar e nos fazer um povo de Deus. Pero não somente isso, seu padre Israel, Jacobo, lhe amava profundamente. Se eles estão amados, no verso 3 está aí. E amava Israel a José mais que a todos seus filhos, porque lo havia tenido em sua vejez, e lhe hizo uma túnica de diversos colores. E o Padre de Jesus, o Deus Padre, Jesus, quando esteve aqui, se hecho carne, habitou entre nós outros e seguiu toda a lei. E chegou o momento de ele ser bautizado. Foi bautizado por seu primo João el Bautista. E no momento de seu bautizo, Deus, o Padre, falou assim: e houve uma voz do cielo que dizia: este é meu filho amado, em quem tenho complacência. Quer dizer, gozo, alegria, ama. Porque Jesus é o Filho de Deus e obedecia tudo que seu Padre lhe ordenava. Pero o simbolismo não detém aí, siga adelante. José era aborrecido de seus irmãos. Mira no verso 4 do capítulo 37 de Gênesis. E vendo seus irmãos que seu padre o amava mais que a todos seus irmãos, lhe aborreciam e não podia falar-lhe pacificamente. E de onde que vemos isso em Jesus? Jesus, e no Evangelho segundo escreveu São João, dijo assim: porque ninguém que procura dar-se, seus irmãos estavam falando assim, porque ninguém que procura dar-se a conhecer, hace algo em secreto. Se estas coisas haces, manifesta-te ao mundo, porque nem a seus irmãos creiam nele. Jesus estava já nesse momento no clímax de seu ministério, no capítulo 7 de João. E a hora eles queriam que Jesus fosse ali para ser preso. Pero Jesus já sabia seu tempo. Jesus estava caminhando bajo a agenda do Padre. Irmãos, necessitamos estar seguindo a agenda de Deus, a direção de Deus, a vontade de Deus. Volvemos a José. José foi enviado por seu padre a seus irmãos, o verso 13 e 14, que está aí no capítulo 37 de Gênesis, que não hemos leído, pero vamos ler agora. E dijo Israel a José: tus irmãos apacentam as ovelhas em Siquém, vem e te enviarei a eles. E ele respondeu: heme aqui. E Israel lhe dijo: ve agora, mira como estão tus irmãos, e como estão as ovelhas, e trai-me a resposta. E lo enviou do vale de Hebron, e chegou a Siquém. E de onde que está isso? De onde é o simbolismo com Jesus? Em João capítulo 1, no verso 11 e 12, que diz assim: a los suyos vino, e a los suyos não lo receberam, mas todos os que receberam, a los que creem em seu nome, lhes deu potestade de serem hechos hijos de Deus. Jesus foi enviado pelo Padre para que nós outros que estávamos perdidos fôramos encontrados, para que nós outros que estávamos apartados de Deus fôramos acercados, para nós outros que eram rebeldes e desobedientes a Deus fôramos restaurados nossa filiação com Deus. Agora tu e eu
temos através de Cristo, nosso irmão maior, acesso ao Padre. Porque o Padre foi quem enviou a Cristo para nos salvar. Me siga, irmãos, amém? Os outros planearam danhá-lo. Mira aí o que está em Gênesis 37, verso 20. Agora, pois, veni e matemo-lhes, e echemo-lhes em uma cisterna, e diremos, alguma mala besta lhe devorou, e veremos que será de seus sonhos. Sabe de uma coisa, irmão? Tem pessoa que está ao seu lado, pero não comparte os mesmos sonhos que tu tens. Pero se tem um que te ama e que cumprirá seu propósito em ti, seu nome é Jesus Cristo. Irmão, pode vir céus e terra contra ti, pero se Jesus está contigo, o propósito de Deus se cumprirá em sua vida. Onde que está, pastor? Que os irmãos queriam matar Jesus em João capítulo 11, versos 53 e 54, e diz assim a palavra do Senhor: assim que, desde aquele dia, acordaram matar-lhe. Portanto, Jesus já não andava abertamente entre os judeus, seus irmãos, senão que se lhe alejou de allí a la região contígua ao deserto, a uma cidade chamada Efraim, e se quedou allí com seus discípulos. Irmão, tem um momento que nós outros devemos nos apartar, evitar as peleias, evitar a crispação, evitar a confrontação, pedir a Deus lugares fortes, lugares de refúgio, lugares onde nós outros devemos estar nos alimentando e nos fortalecendo para o momento oportuno, porque tudo tem seu tempo. Tempo para abraçar e tempo para se apartar. Nós estamos no tempo agora de distanciamento. Chegará um momento que volveremos a nos abraçar, mas há tempo para tudo. Então, se nós outros devemos ter a sabedoria que Deus ha nos regalado, Deus está falando aqui com nós outros. Outra parte de José, capítulo 37 de Gênesis, verso 23, as túnicas de eles foram quitadas. Sucedeu, pois, que quando chegou José a seus irmãos, eles lhe quitaram a José sua túnica, e a túnica de colores que tinha sobre si. E onde está isso? Esse simbolismo de Jesus? Em João capítulo 19, verso 23 e 24, fala assim: quando os soldados houveram crucificado a Jesus, tomaram seus vestidos e fizeram 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também sua túnica, a qual era sem costura, de um solo tejido de arriba abaixo. Então se disseram entre si: não la apartamos, senão echamos sorte sobre ella, a ver de quem será. Isto foi para que se cumprisse a escritura que disse: repartiram entre si meus vestidos, e sobre minha roupa echaram suerte. Assim lo fizeram os soldados. Estão seguindo as comparações? Estão seguindo o simbolismo? Outro simbolismo de José está aí já no capítulo 37 de Gênesis, versos 25 e 26. E se sentaram a comer pão, e alçaram os olhos, miraram. E é aqui que uma companhia de ismaelitas, que venia de Galaad, e seus camelos traíam aromas, bálsamos, mirra, e iam a levá-lo a Egito. Então se Judá dijo a seus irmãos: que proveito há em que matemos nossos irmãos, encubramos sua muerte. Veni e vendemos aos ismaelitas, e não seja que nós tramamos sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa própria carne, e seus irmãos convenindo com ele. E verso 28, e quando passavam os ismaelitas, mercaderes sacaram de ele a José de la cisterna, e lhe trajeron arriba, e venderam a los ismaelitas por 20 peças de prata, e levaram a José aonde? Então, se tanto José como Jesus foi levado ao Egito, recorda-te bem, quando Jesus era pequeno, isso está em Mateus capítulo 2, Jesus foi levado ao Egito. Mira aqui, depois que partiram eles, e aqui um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José,
Não esse José, filho de Jacobo. Estamos falando do padrasto de Jesus. José, esposo de Maria. Me sigue? Dijo, levanta-te, toma o ninho e a sua madre, e huye ao Egito, e permanece allá hasta que eu te diga, porque acontecerá que Herodes buscará o ninho para matá-lo. E ele, despertando, tomou de noite ao ninho e a sua madre, e se foi ao Egito, e estuvo allá hasta a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dijo o Senhor por meio do profeta, quando dijo, do Egito chamei a mi hijo. Mira que a palavra do Senhor vai se cumprindo, ponta a ponto. Incluso no momento que estamos passando, está se cumprindo as profecias, a palavra do Senhor. Sempre vou a recitar isso. Quando Jesus falou do sermão dos últimos acontecimentos, que havia o que? Terremoto, guerra, rumores de guerra, peste, pandemia, essas coisas todas. E a todo momento estamos aí vendo rumores de guerra. Agora o tema agora com Israel. Está essa crispação aí com Espanha e Marrocos. E uma série de outras coisas mais. Pero a palavra de Deus está se cumprindo. Nós outros devemos nos refugiar a esse que nos guarda, a esse que nos protege, a esse que hace que todas as coisas sejam cumpridas. Amém? E nesse próprio versículo 27 e 28, nós acabamos de ver que tanto José como Jesus foi vendido por um preço de escravo. Já acabamos de ler o verso 28, que falou o quê? E quando passavam os medianitas, mercaderes, sacaram eles a José de la cisterna, e lhe trouxeram arriba, e venderam a los ismaelitas por 20 peças de prata, e levaram ele ao Egito. E onde está isso de Jesus? Todos conheceis a história de Judas, mas Mateus registra isso no capítulo 26, verso 14. Então, se um dos 12, que se chamava Judas Iscariotes, foi a los principais sacerdotes, e lhes dijo, que me quereis dar, e eu los entregarei. E eles lhe assignaram 30 peças de prata. Irmãos, hoje não teremos mais o Judas Iscariote, pero muitas das vezes vendemos Jesus, não por moeda de prata, mas por alguma coisa que vai nos satisfazer nossa carne. Cambiamos Jesus por um momento de prazer, cambiamos Jesus por uma substância química, cambiamos Jesus por um vício, cambiamos Jesus por um amante, cambiamos Jesus por um pecado qualquer. Pero nesta manhã, nesse dia, não vamos a vender Jesus, porque fomos comprados por la sangue preciosa de Jesus. E Ele não é escravo, Ele é Rei de reis e Senhor dos senhores. Oh, aleluia! Eles estão me acompanhando esse segmento de la tipologia. Foi vendido como escravo. E José também foi tentado. Se me acompanhais aí, no capítulo 37... capítulo 39, passa algumas páginas, e o verso 7, 39, verso 7, diz assim, aconteceu depois disto, que a mulher de seu amo pôs os seus olhos em José, e disse, dorme comigo, e ele não quis, e dijo a mulher de seu amo, e aqui que me e dijo ele, a mulher de seu amo, e aqui que me Senhor não se preocupa comigo de lo que há em casa, e me ha posto em minha mão tudo lo que tiene. Não há outro maior que eu em esta casa, e nenhuma coisa me há reservado senão a ti, porquanto tu eres sua mulher. Como, pois, haria eu este gran mal, e pecaria contra Deus? Amém? Este muchacho era fiel. És um grande homem de Deus. Pecar contra um ser humano, contra o nosso semelhante, é pecar delante de Deus. Jesus também foi tentado. Recorda-te que está em Mateus 4 e Lucas 4, que então Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Jesus, com sua natureza humana, ele foi tentado em todas as coisas, pero não pecou. Recorda que Satanás ofereceu para que ele transformara as pedras em panes, pero ele não transformou as pedras em panes. Recorda-te que Satanás ofereceu que tudo isso lhe daria se prostrado adorar a ele.
Pero Jesus não adora nada. Jesus é adorado pelos ciclos dos ciclos. Jesus é Senhor de senhores e Rei de reis. Ele é o alfa e ômega, princípio e o fim. Ele é o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. La raiz de Jessé, o sol de justiça. Jesus criou todas as coisas para Ele e por Ele. E nada do que foi hecho sem Ele poderia ser hecho. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o honor. Amém? Pero me siga, esta mulher não descansa aí. Ella não se detém aí. Estamos no verso 9 aqui, sim? Vamos ao verso 10. Dijo assim a palavra do Senhor. Hablando ella a José cada dia e não escutando-la ele, para acostar-se ao lado de ella, para estar com ella. Aconteceu que entrou ele um dia em casa para hacer seu ofício e não havia nadie de los de casa allí. Verso 12, e ella lo asió por sua roupa, dizendo, duerme comigo. Então se ele deixou sua roupa em la mano de ella, e huyó, e saiu. Quando viu ella que lhe havia deixado sua roupa em sua mano, e havia huido fuera, chamou-los de casa, e lhes falou, dizendo, mira, nos ha traído um hebreu para que hiciésemos burla de nosotros. Vindo ele a mim para dormir comigo, e eu dei grandes vozes, e vendo que eu alçava a voz e gritava, deixou junto a mim sua roupa, e odiou e saiu. Que mentira, não? Irmão, às vezes não entendemos o processo de Deus em nossa vida. Os irmãos tinham envidia, os irmãos venderam ele, os irmãos traicionaram ele, e a hora que ele estava ali como escravo, sendo bendecido, a mão do Senhor estava sobre ele, e era um chavalo jovem, guapo, mis escravo. Pode dizer? Existe isso? Por que estão rindo? Hã? E a mulher sem vergonha mirava ele. Pero um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai rechazar toda ofrenda de Satanás. Porque vai mirar, sabe o que? O prêmio de nossa salvação. Vai mirar, sabe o que? A salvação que vem do alto. Vai mirar o galardão que vem de Cristo. Rechace, irmão, toda oferenda de Satanás, todo prato de lentejas. Sabe o que te digo ou não? Onde estou eu? E acusava falsamente. Onde estou? Verso 16. E ele puso junto a si a roupa de José, hasta que vino su Senhor a sua casa. Então se lhe falou ella as mesmas palavras, dizendo, eu servo hebreu que nos trouxeste, vim a mim para desonrar-me. Quando eu alcei minha voz e gritei, ele deixou sua roupa junto a mim e huyou fora. E sucedeu que quando oyó o amo de José as palavras de sua mulher, que lhe falava dizendo, assim ha tratado tu servo, se incendeu o furor, e tomou sua ama José e lhe puso em la cárcere, onde estavam os presos do rei, e estuvo ali em la cárcere. Que tem a ver isso com Jesus? Quitando a mulher, Jesus também foi acusado falsamente. Em Mateus 26, 59 e 61, habla assim, e os principais sacerdotes e os ancianos, e todo o concílio, buscavam falso testemunho contra Jesus, para entregar-lhe a la muerte, e não lo acharam, aunque muitos testigos falsos se apresentavam. Pero ao fim, vieram 2 testigos falsos, que disseram, este dijo, pode derrubar o templo de Deus, em 3 dias reedificá-lo. Me siga, irmão. Ai, Senhor. Pero o Senhor Jesus foi crucificado por meus pecados, por nossos pecados. Porque se Jesus estivesse contestando as acusações, estaria hasta hoje e não provaria nada. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não há uma falha, não há uma enruga, não há uma mancha. És santo, és puro, perfeito, excelso, digno, és Senhor, és o nosso advogado, é o justo juiz. Nós outros falhamos, pastor, se eu falhar, se tu e eu falharmos, temos um advogado junto ao Padre.
Ele é o justo. E a sangue de Jesus Cristo, nosso advogado, nos purifica de todo o pecado. Aleluia, glória a Deus. Sabe de uma coisa, irmão? Deus estava com José e Deus estava com Jesus. Onde está isso? Capítulo de número 39 de Gênesis, verso 1 e 2, diz assim: Levado, pois, José ao Egito, Potifar, oficial de Faraó, capitão de la guardia, varão egípcio, lo comprou de los ismaelitas que lo havia levado allá. Mas Jeová estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de Suamo, o egípcio. E viu Suamo que Jeová estava com ele, e tudo o que ele hacía, Jeová lo hacía prosperar su mano. E o versículo 21 ao 23. Pero Jeová estava com José, e lhe estendeu sua misericórdia, e lhe deu graça a los ojos de los jefes de la cárcel. E o jefe de la cárcel entregou em mano de José, o cuidado de todos os presos que haviam em aquela prisão. Tudo o que se hacía allí, ele lo hacía. Não necessitava atender-lhe o jefe de la cárcel coisa alguna de las que estava ao cuidado de José, porque Jeová estava com José, no que ele hacía, Jeová lo prosperava. Deus estava com José em la casa de Potifar, como escravo. Deus estava com José em la cárcel, como prisioneiro. Deus está contigo, minha irmã. Deus está contigo, minha irmã. Se quedou registrado aqui que Deus estava com José porque ele estava numa situação de tragédia. Humanamente falando, se Deus está com José, por que ele está preso? Se Deus está com José, por que ele está passando por isso? É o processo de Deus para a glorificação. É o processo de Deus para a exaltação. Primeiro ele vai permitindo que tu vai passando pelo processo do rechaço, pelo processo da envidia, pelo processo do escarnecimento, pelo processo de ser olvidado, para chegar no momento oportuno ele vê que a mão poderosa do Senhor lo exaltou ao sumo. E Jesus? Será que Deus estava com Jesus, sabendo que Jesus é o próprio Deus? De Hechos capítulo 10, verso 38. Como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder Jesus de Nazaré, e como este andou fazendo bienes e sanando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Irmão, tu só suporta a aprovação quando o Espírito Santo está em sua vida. Tu só segue adiante porque o Espírito Santo está em sua vida. Tu só vai de grado em grado, de vitória em vitória, de glória em glória, porque o Espírito Santo está em sua vida. Sem a presença do Espírito Santo, perdemos qualquer batalha na fé. E o Senhor Jesus, quando esteve ali na sinagoga, Lucas 4, verso 18, 19, falou assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porquanto me ha ungido para dar boas novas a los pobres, me ha enviado a sanar os quebrantados de coração, a pregonar a liberdade aos cativos, a vista aos cegos, e a poner em liberdade os oprimidos, e a predicar o ano agradável do Senhor. É por isso que somos diante do Espírito Santo, para proclamar a verdade, para ser de bendição, para caminhar na verdade de Deus. Então, se o Senhor estava com Jesus, isso é privilégio só de você, solamente de Jesus? Não. Para quem quer, para aquele que abre seu coração a Cristo, se arrepende dos seus pecados e recebe Ele como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar em nosso coração. Amém? Foi colocado com os outros prisioneiros. Um foi salvo e o outro foi morto. Um foi posto em liberdade e o outro foi a la muerte. Onde está isso? 40, verso 1 de Gênesis. Aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o panadeiro delinquiram contra seu senhor, o rei do Egito. E se enojou Faraó com seus dois oficiais, contra o jefe de los copeiros e contra o jefe de los panadeiros, e lhe puso em prisão na casa do capitão
de la guardia, em la cárcere onde José estava preso. Amém? Quer seguir lendo o final dessa história ou não? Seguimos, José Miguel? Verso 4. O capitão de la guardia encargou de eles a José, e ele lhe servia. Estiveram de dias em prisão. Verso 5. E ambos, el copeiro e el panadeiro del rei do Egito, que estava arrestado em la prisão, tiveram um sonho, cada um seu próprio sonho, e uma mesma noite, cada um seu próprio significado. Vindo a eles José por la manhã, e los mirou, e aqui que estavam tristes. E ele perguntou àqueles oficiais de Faraó que estavam com ele em la prisão de la casa de seu senhor, dizendo: por que parecem hoje mal vossos sembrantes? E eles lhe disseram: hemos tenido um sonho, e não há quem o interprete. Irmãos, não se preocupe com a interpretação, se preocupe com quem pode realizar os sonhos. Repito, não se preocupe em entender os sonhos, se preocupe com aquele que vai realizar os sonhos. E existe um que dá sonhos e que regala sonhos, mas que realiza sonhos. Eu estou falando de Deus, o grande autor dos sonhos e realizador dos sonhos. Os sonhos de Deus jamais fracassarão. Amém? Volvemos aqui, onde estou? 8, graças. Então se lhe dijo José: não são de Deus as interpretações? Conta-me-lo agora. Então o jefe de los copeiros tomou seu sonho, contou seu sonho a José e lhe disse: eu sonhava que venia uma vid delante de mim, e em la vid 3 sarmientos, em ella como que brotava e arrojava sua flor, vindo a madurar seus racimos de uva. E a copa de Faraó estava em minha mão, e tomava eu as uvas, e las exprimia em la copa de Faraó, e dava eu la copa em la mano de Faraó. E dijo José: esta é sua interpretação. Os 3 sarmientos são 3 dias. E ao cabo de 3 dias levantará Faraó sua cabeça, e te restituirá a tu puesto. E darás la copa a Faraó em sua mano, como lo solia hacerlo quando era su copeiro. Agora vem José querendo enchufar. Às vezes, irmão, nós outros queremos enchufar as pessoas que não são os enchufes. Se nós outros temos um enchufe, se chama o Espírito Santo de Deus. Ele abre a porta, cerra a porta, ele nos guia, nos revela e nos dá a vitória. Se tu tens que se consultar, consulte ao Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, irmã Amanda, me fortalece. Aleluia, nesta hora. Oh, glória a Deus. 14. Acorda-te de mim, pois. Acorda-te, pois, de mim, quando tengas esse bem. E te ruego que use comigo de misericórdia, e hagas menção de mim a Faraó, e me saque de esta casa, porque fui hurtado de la terra de los hebreus, e tampouco he hecho aqui porque me pusessem em la cárcere. Vendo los jefes, agora mira, vendo los jefes de los panadeiros, que havia interpretado para bem, dijo a José: também eu sonhei. Também eu, irmão, lo que eres para ti, é para ti. Lo que Deus preparou para você, será para você. Me siga ou não? Não tente querer a bendição de outro. Deus tem bendição para todos. A salvação é para todos, mas para todos aqueles que se acercam com coração humilde, contrito, humilhado diante de Deus, e pede a graça da salvação sobre ele. E com a salvação vêm as demais coisas. Me siga ou não? Verso 16. Dijo José: também eu sonhei que veia 3 canastilhos blancos sobre minha cabeça. E no casatinho mais alto havia de toda classe de manjares de pasteleria para Faraó. E as aves la comia do canastilho de sobre minha cabeça. Então respondeu José e dijo: esta é sua interpretação. Os 3 canastilhos 3 dias são. Ao cabo de 3 dias quitará Faraó tu cabeça de sobre ti, e te hará colgar em la horca, e as aves comerão tu carne de sobre ti. E ao terceiro dia
que era o dia del cumpleaños de Faraó. O rei hizo banquete a tus siervos, sirviente, e alçou a cabeça do copeiro, e a cabeça do jefe do panadeiro entre os servidores. E isso volveu su ofício, o jefe de los copeiros, e deu la copa na mano de Faraó. Mas isso orcar o jefe de los panadeiros, como lo havia interpretado José. E o jefe de los copeiros não se acordou de José, senão que se lo... Pero Deus não se olvida de ti. Deus não desiste de ti. Deus ha venido aqui para cambiar nossa sorte e nossa vida. Não dependa dos enxufes humanos, dependa do Espírito Santo de Deus sobre nossa vida. Amém? Foram postos 2 ali ao lado de José e de Jesus, e com isso termino. Foram postos 2 ladrões, um ao seu lado esquerdo, outro ao seu lado direito. Um blasfemava, burlava do Senhor. Se eres o Filho de Deus, descenda-te daí, salve-te a ti mesmo e a nós outros. Hoje estávamos estudando na escola dominical as 3 cruzes. Esse representava a cruz de la rebelião, de la rebeldia, do orgulho. Esta cruz representava o pecado de las pessoas que não querem se acercar a Deus, não querem reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador, e se queda burlando, se queda aí nesta situação de querer fazer que Jesus se venha passar como um delinquente, um palhaço, seja o que for. Essa é uma cruz. A outra cruz é o nosso Senhor e Salvador, que foi crucificado por nossos pecados. Ele não tinha pecado, mas como diz o profeta Isaías, ele levou sobre seu corpo nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi humilhado, ele foi maltratado, foi cuspido, foi rechaçado, foi traicionado. Nós éramos delicados, mas todos aqueles que recebem a ele como Salvador recebem o direito de serem hechos filhos de Deus. E como diz o profeta, se algum está em Cristo, nova criatura és, nas coisas velhas se passaram, eis que tudo se ha hecho novo. E o profeta sigue falando o seguinte: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Senhor nosso. É por isso que Deus enviou seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós outros, irmãos, somos condenados porque rechaçamos a salvação. Nós outros somos condenados como esse que estava em rebelião, não quis receber a Cristo como Salvador, morreu em el pecado. Pero a terceira cruz estava de um ladrão que repreendeu aquele outro e reconheceu que necessitava de um Salvador. Essa é a cruz do arrependimento. Ele viu em Jesus que era rei, repreendeu seu amigo, falando o seguinte: nós outros merecemos nosso castigo porque pecamos, mas esse nada hecho. E mirou a Jesus e pediu o seguinte: Senhor, recorda-te de mim quando entrares em seu reino. E Jesus, reunindo seu último alento de vida, mirou-se com uma mirada de misericórdia para aquele homem, e na cruz do arrependimento, e falou o seguinte: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E essa promessa é para nós outros também hoje. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós outros temos que decidir se vamos rechaçar a salvação ou nos aferrar à salvação. Se vamos seguir burlando de Jesus ou se vamos adorá-lo. Se vamos rechaçá-lo, agora, dijo a palavra do Senhor: se tu se avergonça de mim, eu também me avergonçarei delante de los anjos e delante de meu Padre. José salvou o mundo de sua época. Jesus salva o mundo agora. E naquele dado momento, José foi exaltado. José tinha sonhos. E Jesus tem sonhos. Sabe quais são os sonhos de Jesus para nós outros? O sonho de Jesus é esse: porque isto é bueno e agradável delante de Deus, nosso Salvador. Eu quero que todos os homens e mulheres sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade.
Porque de tal maneira amou Deus ao mundo, para que tu e eu não pereça, mas tenha vida eterna. E mira o que diz em Apocalipse 21. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: He aqui, o grande tabernáculo de Deus com os homens. Ele morará com eles. O sonho de Deus é viver contigo na eternidade. O sonho de Deus que está preparando o lugar é para que tu e eu viverá com Ele. E será como povo de Deus. E Deus será nosso Deus. Mas pastor, e o sofrimento que estou passando? Siga o verso. E Deus enxugará toda lágrima de teus olhos. Deus enviou o Consolador. O Espírito Santo já nos consola agora. Ele nos fortalece, nos orienta e nos dá a grande vitória de seguir a Cristo. E falou o seguinte: não haverá mais morte, sabe por quê? Porque o poder da morte foi tragado na cruz. Porque a morte só tem poder através do pecado. Porque a paga do pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Allí no céu não entrará mais morte, não entrará mais vírus, não entrará ladrões, porque estaremos allí com o Senhor para sempre. Eu não sei qual é o teu sonho, pero Deus sonha contigo. E Ele não quer abrir mão de ti. Onde tu estás? José passou por esse processo. E sabe de uma coisa? As pessoas querem fazer mal a nós outros. Os irmãos de José queriam fazer mal para ele. Mas sabe de uma coisa? Deus redondou para bem o mal que queria hacer para ele. E sabe de outra coisa? A los que amam a Deus, todas as coisas lhe ajudam a bem. Tu está em qual lado da cruz? Do lado do rechaço? No lado da aceitação? Eu quero orar por ti nesta hora. Irmão, não é pelo muito falar, mas é pelo Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa tipologia de José é um tipo de Cristo. Nos ensina muita coisa. Nos ensina que temos um processo. Pelo que Deus estava com José, Deus quer estar contigo também. Não te rindas. Tenha nossos sonhos e tenha os sonhos de Deus. Ganhamos nessa terra quando calibramos nosso sonho por no sonho de Deus. Ou cambiamos nossos sonhos pelo sonho de Deus. Por quê? Porque esses são os pensamentos que temos por vós outros. Pensamento de paz, para dar o fim que esperais. E o Senhor vai cambiando o nosso coração de pedra por um coração novo. Quizá tu passou por processo de amargura, mas a presença de Deus na vida de José foi quitando a amargura, foi quitando todo o retraso de anos. Quizá ele ali na cueva, e no poço, e na casa de Potifar, e na cárcere, poderia pensar: Deus se olvidou de mim. Pero Deus estava trabalhando para que José fosse um liberador daquele momento, porque ele estava preparando um líder para estar salvando a nação. Quizá tudo que tu está passando seja para salvar um filho na hija, salvar um matrimônio, salvar uma família, salvar uma cidade, salvar uma nação, salvar o mundo, porque a palavra do Senhor sigue lá mesmo. Eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e me serão testigo em Jerusalém, Judeia, Samaria, hasta o último da terra. Pero para isso devemos sair da rebelião, do rechaço, e passar para o arrependimento e aceitação a Cristo. Que Deus abra em seu coração. Eu quero orar. Padre Santo, Padre bendito, ministra no coração deste homem, desta mulher, Senhor, esta palavra, porque Tu não rechaças nada, muito pelo contrário, tudo ao revés. Os homens, Senhor, nos rechaçam, os homens têm envidia, os homens nos vendem por moedas de prata, por momento de prazer, nos enganam, estão aí falsificando a palavra. Espírito Santo, dá-nos discernimento para estarmos, Senhor, caminhando com prudência, para estarmos realizando Tua obra. Senhor, nesta hora, Senhor, toca nos corações, porque o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, vai tocando no coração deste homem e desta mulher, que aún não ha recebido a Ti como único e suficiente Salvador. Todo coração de pedra caia por terra agora.
Ministra, Senhor. Abre os olhos espirituais dessa pessoa, que ele venha entender que tu, Senhor, ha venido nessa terra para salvar o pecador perdido. Senhor, toca, ministra, habla, Senhor, salva a vida nesta hora. De onde chegar esse mensagem, Senhor, que chegue também a unção do Espírito Santo para romper cadenas. Bendigo a vida desta irmã, bendigo a vida deste irmão, bendigo este lugar, bendigo esta família, em no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Padre, e a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos vosotros, Ele ore para sempre. Amém e amém. Amém, amados irmãos.